Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo, este é o nosso canal com a palavra Small, um canal de devocional bíblica onde nosso propósito é estudarmos livro por livro. Estamos dando sequência no estudo em Abacuque, mas antes nós já estudamos bastante coisa, então eu vou pedir para você já se inscrever no canal, ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Deixe seu like, o seu like é importante para que o canal cresça, pois o YouTube entende que é um bom conteúdo dele e distribui para mais pessoas. Comente aquilo que você aprendeu ou alguma dúvida que você queira tirar. Estarei me esforçando ao máximo para respondê-lo. E também compartilhe com seus irmãos em Cristo, entendendo que é uma boa ferramenta para crescermos juntos, ou mesmo alguém que não conheça Cristo para que possa ser evangelizado. Inclusive, sobre o comentário, o seu comentário pode te levar para Fiel Jovem no próximo ano. Então, eu vou deixar passando o card com a regrinha para você comentar e participar do sorteio no dia 30 de dezembro, beleza? Agora sim, nós vamos para o vídeo da Fiel, depois nós vamos para a vinheta, e aí sim nós vamos para o estudo que é o que mais interessa. Nós vivemos em depravação total, todas as esferas da nossa humanidade estão maculadas pelo pecado, todas as esferas da nossa humanidade são escravizadas ao pecado. O homem nasce mal, totalmente depravado, precisando de um substituto, alguém sem pecado. Deus deu seu único filho, comprando seus eleitos, favor imerecido, sacrifício perfeito. Você quer pagar, mas não é possível. Já está pago, a graça é irresistível. Na cruz do Calvário já foi consumado. Não há o que faça para ser agraciado, mas o legalismo traz um fardo pesado demais. A graça alivia e nos devolve a paz. Não é sobre nós, Cristo é o protagonista. De joelhos, todo cristão é calvinista. Senhor Deus, nós só podemos celebrar o Teu nome porque por pura graça o Senhor suscitou fé em nosso coração e nos levou a descansar em Jesus e tão somente nele. Na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Desenvolvemos a salvação pela tua mão, monergismo em ação, santificação. Somos tuas ovelhas, a glória é de Cristo. Tu nos predestinaste para sermos teus filhos, e na perseverança dos santos podemos confiar. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. A vinheta já rodou e nós vamos dar sequência ao nosso estudo que está em Abacuque capítulo 3, versículos 1 e 2, oração de confissão. No estudo passado, nós finalizamos então a série de ais contra o opressor, ou seja, essas devocionais deixando claro que Deus odeia aqueles que cometem maldade, mesmo que seja sobre o seu poder, ou seja, Deus permitiu que tais coisas acontecessem. Os babilônios seriam instrumentos nas mãos do Senhor para punir o próprio povo de Judá, mas ainda assim, pela sua maldade, eles seriam punidos. E agora, a partir de hoje, nós vamos ver uma nova série onde se aplica a oração de Abacuque. Ele agora faz uma oração confessando conhecer quem é de fato o Senhor. O profeta, então, nesse caso, ele entendeu que o propósito de Deus sobrepõe todo o nosso entendimento. Então, por mais que a gente entenda alguma coisa, o propósito de Deus está acima daquilo que a gente pode entender. E é por isso que o profeta agora ora entendendo o Senhor e reconhecendo quem é Ele de fato. E aí nós vamos ler o texto que está no capítulo 3, versículos 1 e 2, que diz assim na minha versão NVI. Oração do profeta Abacuque, uma confissão. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Oremos. Santo Deus, Pai querido, nós somos gratos ao Senhor. Peço a Ti que nos conduza em mais um estudo e que nós sejamos transformados para parecermos mais contigo.
que possamos, como o profeta Abacuque, reconhecer ao Senhor, reconhecendo o seu propósito. É a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. E nós já vamos observar claramente alguns tópicos aqui, desses 2 versículos somente, que daria para fazer um estudo até um pouco mais longo, tá? Mas vamos nos limitar nesse curto período aqui de devocional. Quando ele começa, já no versículo 2, Senhor, ouvi falar da tua fama, basicamente isso me lembra muito de Jó, no capítulo 42, versículo 5, onde ele fala o seguinte, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos o viram. Então, aquilo que Jó falou no seu tempo, depois de todo o sofrimento, ele já ouvia falar do Senhor e agora ele o viu com os próprios olhos. Podemos entender aqui que Abacuque está dizendo o seguinte, eu, Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Ou seja, Abacuque está demonstrando reconhecimento de quem é Deus. Ele está demonstrando claramente que agora ele sabe quem é o Senhor pelo qual ele orou por 2 vezes. E agora, nessa terceira vez, ele está orando. Ou seja, com tudo isso, a gente pode pensar claramente e fechar nosso raciocínio o seguinte. Jó falou que conhece Deus claramente após um momento de angústia. Abacuque agora ele está falando também que conhece ao Senhor depois de passar por um momento de angústia. Então, nós podemos fechar que a angústia nos faz conhecer a Deus verdadeiramente. Então, pode ser já até uma aplicação para nossas vidas. Entender que quando nós passamos por momentos de angústia, se a gente se render de fato ao Senhor, ao final nós iremos o conhecer muito melhor, com muito mais clareza. Então, já fica aí para a gente refletir sobre isso. Ele fala o seguinte, tremo, né? Tremo diante dos teus atos, Senhor. Então, ele dá essa sequência que ele conhece, ouviu falar da fama e treme diante dos atos do Senhor. Ou seja, esse tremor ele representa um reconhecimento do poder de Deus através dos seus próprios atos e propósitos. Ele conhece ao Senhor. Ele sabe o que Deus fez ao longo da história, tanto protegendo os seus, quanto também punindo os seus. Então ele treme diante dos atos do Senhor, porque o Senhor, ele será capaz de permitir que os próprios babilônios dominem sobre Judá, que é o seu povo. Tudo isso porque o povo anda distante dele. Então isso é causa de tremor. Ele continua falando o seguinte, ainda no versículo 2, realiza de novo em nossa época as mesmas obras, faze-as conhecidas em nosso tempo. O profeta ele está remetendo basicamente aquilo que o Senhor já fez diante da história, porque ele tem conhecimento do Pentateuco que Moisés deixou revelado. Ele sabe a história de Israel, ele sabe a história do povo de Judá, ele sabe como que aconteceu, tudo que o Senhor fez para proteger, tudo que o Senhor fez em suas devidas punições. E aqui ele então pede para que o Senhor realize de novo tais obras. Dentro de todas as grandes obras que nós podemos estudar muito, nós temos aquelas mais conhecidas que foi a travessia do Mar Vermelho, nós temos a travessia do Rio Jordão, nós temos a muralha de Jericó. Então, tantos outros, a coluna de fogo, nuvens para proteger do sol. Então, olha só quantas grandes obras o Senhor fez ao longo da história para proteger o seu povo. Então, ele pede para que o Senhor volte a aplicar as obras também nesse tempo, mas que também fizesse-as conhecidas para todos. Ou seja, Senhor, aquilo que é conhecido, que aconteceu com os nossos antepassados, faze conhecido hoje para nós. Faz também essas grandes obras, e é isso que ele pede ao Senhor. Mesmo entendendo que haverá as devidas punições, ele reconhece que o Senhor é soberano. E aí ele dá sequência ainda mais um pouquinho no seu estudo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. Ter misericórdia
é simplesmente não dar a devida punição merecida. Então, quando a gente fala que Deus é misericordioso, é porque nós, pecadores, merecíamos o inferno. Mas, pela sua grande misericórdia, o próprio Deus se fez homem, como o Filho veio em forma humana e morreu em nosso lugar. Ele levou sobre si as nossas dores. E aí, nós recebemos a misericórdia de Deus, onde não recebemos a devida punição merecida. Graça é quando eu recebo aquilo que eu não mereço. E punição é quando eu não recebo aquilo que eu mereço. Então ele pede misericórdia diante da ira, porque ele sabe o poder de Deus. Ele sabe o quanto Deus odeia o pecado. Por isso ele pede por misericórdia diante da ira de Deus, para que Deus não seja tão rigoroso com a sua devida punição. E aí, com base nisso, a gente tem as aplicações, né? Primeiras aplicações que ficam da seguinte forma: seja um cristão de oração. Irmão, se tem algo que a gente vai observar claramente aqui em Abacuque é que ele ora. E ele ora. Ele lamenta, ele questiona, mas ele ora. Ele para e coloca ao Senhor toda a sua angústia. Se tem algo que a gente pode aprender com isso é a oração. E aqui, mais uma vez, Abacuque está orando ao Senhor. Após 2 lamentos, ele agora faz um terceiro, que é reconhecendo ao Senhor. Então, seja um cristão de oração. É fácil orar. É você se concentrar com Deus. Assim como a gente conversa com um amigo no trabalho, a gente pode conversar com Deus, porque Ele vai nos ouvir. Claro, com toda reverência, só nós, na intimidade, Ele vai ouvir. Então, seja um cristão de oração. Segunda aplicação, conheça a soberania do Senhor. Abacuque conhecia a Deus, tinha conhecimento das suas obras. Portanto, que possamos também ter esse conhecimento através das Escrituras. Sim, através das Escrituras eu vou conhecer o poder e a soberania do Senhor. Estude a palavra do Senhor para conhecer essa soberania. Terceira e última aplicação, tema ao Senhor. Lá em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Então, tema ao Senhor. O nosso temor ao Senhor é um reconhecimento de quem Ele é. Não é temer com medo de ir para o inferno, porque se eu sou salvo, eu não preciso temer o inferno. Eu preciso temer porque Ele é soberano, Ele é poderoso. E que a gente não venha cair sobre as suas mãos através do nosso pecado, mas que a gente possa buscar sempre se parecer mais com Ele. E agora sim, a grande ideia fica da seguinte forma: a oração a Deus demonstra temor e conhecimento da soberania do Senhor. A oração a Deus demonstra temor e conhecimento da soberania do Senhor. Que os irmãos fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Antes de acabar, eu vou passar aqui um videozinho para vocês de uma programação dos jovens da minha igreja. Então, vai estar passando aqui até o sábado, que vai acontecer, no dias 27 e 28 de outubro. Eu vou estar passando esse videozinho para vocês. Se você é de Macaé e proximidades, faz uma visita à nossa igreja. É uma programação de jovens, tá bom? Congresso, Interação, Vivos em Cristo. Quando ouvimos a expressão SOS, lembramos logo de tragédias e pessoas implorando por socorro. No entanto, podemos observar que há uma tragédia muito maior em que as pessoas não têm pedido socorro, mas que nós cristãos podemos agir antes que seja tarde demais. SOS. Somos obreiros do Senhor, nosso congresso, Interação Vivos em Cristo.